Fala galera querida dos Justificados, tudo beleza com vocês? Espero que sim. E hoje eu quero trazer uma reflexão rápida aqui sobre essa polêmica aí, né, com a cantora Bruna Carla, e ela expressou uma opinião que não é novidade para ninguém. A Bíblia, aqui nós conhecemos como a palavra de Deus, nós entendemos ser a palavra de Deus, ela condena o tipo de comportamento que nós conhecemos como homo. Então temos que evitar de falar a palavra aqui por motivos óbvios, né? Vocês sabem que hoje em dia quem tem uma opinião contrária à opinião da maioria lacradora aí no nosso país sofre, dentre muitas coisas, um cancelamento terrível, né? Então, basicamente o que aconteceu, e é um vídeo antigo, né? No caso porque ele saiu agora, né? Viralizou agora, mas basicamente ela diz o seguinte: ela não expressou nenhum tipo de desrespeito contra as pessoas que querem ter um estilo de vida deste, mas ela simplesmente disse que ela não iria a um casamento homo, porque se ela fizesse isso, ela teria que negar os princípios dela, ela teria inclusive que deixar de ser cristã. De fato, não é novidade para ninguém que a Bíblia ensina que esse tipo de comportamento é pecado, assim como é pecado o adultério, assim como é pecado avareza, enganar, mentir. Muitas pessoas, eu não vejo ninguém fazendo tanta agonia para outros pecados como se faz para esse. Parece que se tornou um pecado queridinho da galera, sabe? As pessoas não conseguem entender que é um comportamento e que Deus não é obrigado a aceitar. O que é que Deus é obrigado a fazer? Quem é você e eu para dizer o que Deus é obrigado a aceitar, né? É você que, se você é criado por Ele, né, porque Ele é o Criador, você é criatura, você que teria que aceitar alguma coisa. Mas assim, mesmo você, Ele te dá o direito de não aceitar, dá o direito de seguir o seu caminho. E tá tudo certo, ninguém precisa aceitar nada, tá bom? Mas assim, precisa respeitar, precisa haver o respeito, e nem intolerância religiosa e nem homofobia são coisas que a gente deve tolerar. Mas dar opinião a respeito de um comportamento não é e nunca será homofobia, tá bom? Outra coisa que eu quero comentar, que eu achei muito interessante, é que, sabe, né, a Lacrolândia começa a fervilhar. E assim, por exemplo, eu vi um comentário da cantora Anitta, que disse que, ela comentando esse caso, ela falou que ela não suporta a expressão temer a Deus. Ora, temer não seria ter medo, ela disse. Pois bem, né? Se vê que o talento da pessoa para questões linguísticas parece que tá complicado aí. Sempre tenho dito aqui no canal, palavras não possuem conceitos fechados. Elas dependem do contexto em que estão inseridas. E dentre outros significados, temer significa reverência, respeito. Pode significar medo também em alguns contextos. E que nós precisamos ter também medo no sentido de temor, no sentido de medo em relação a Deus em certos contextos, tá bom? Quando você é alguém rebelde perante Deus, você é uma pessoa que não quer se submeter a Ele, você deveria ter medo dele, tá bom? Deveria ter medo. Porque mesmo Ele sendo um Deus de amor, Ele é um Deus de justiça e que marcou um dia que trará juízo sobre toda rebeldia da humanidade. Mas assim, o que me achou interessante não é de admirar que a cantora tenha comentado isso, né? Porque o que é que a Escritura nos diz a respeito do temor a Deus? Que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que é a primeira coisa que a pessoa precisa ter para ser sábio? É temor a Deus, segundo a Bíblia. Mas ela diz que ela tem pavor, né, da expressão temer a Deus. Outra coisa, essa galera gosta muito de citar Jesus, né? Que Jesus ensinou amor, ele trouxe amor, etc. e tal. O próprio Jesus, Filho de Deus, ele diz que, veja bem, não temais aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Mas temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que é que Jesus está dizendo com isso? Que nós precisamos temer a Deus, né? Então, pessoal, para resumir este vídeo aqui,
As pessoas que decidiram por esse estilo de vida da homo precisam ser respeitadas em suas escolhas. Elas não devem ser excluídas do convívio. Elas precisam ser amparadas. Muitas delas estão nessa vida, nesse estilo de vida, não porque escolheram, tá bom? Não é porque muitas delas não escolheram estar nesse estilo de vida. De fato, quando o pecado entrou no mundo e degenerou a imagem da humanidade, muitos seres humanos, alguns nasceram com uma propensão maior para determinados pecados. Mas infelizmente hoje a gente só olha para condenar aqueles que nasceram com a propensão para o tipo de pecado A, mas o tipo de pecado B a gente dá menos importância. E não é por aí. Então vamos ter mais amor, vamos procurar ajudar essas pessoas, compreendê-las, mas não podemos aceitar, em hipótese alguma, qualquer tipo de ditadura ideológica, tá bom? Nós precisamos combater a ditadura ideológica e precisamos conviver bem em sociedade. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês hoje aqui. Obrigado por sua atenção, espero vocês aqui no nosso próximo encontro. Valeu, shalom.